Se o governo brasileiro... Bem-vinda, Sami. Deus abençoe. Vamos pra luta essa semana, viu? Se o governo brasileiro, os ministros do STF, e aí incluindo também presidente da Câmara e presidente do Senado, dobrarem a aposta contra o governo americano, não é a economia brasileira que vai ser destruída. O povo brasileiro vai ser escravizado esse mês. Já. O que acontece é o seguinte. A Lei Magnitsky, ela defende os interesses de empresas e cidadãos que querem participar do processo democrático livremente nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são referência de credibilidade política, ou seja, eles fundaram a democracia moderna. Como é que você pode culpar, você que é brasileiro, culpar o presidente dos Estados Unidos e não culpar o governo brasileiro se as empresas do mundo, pequenas, médias e grandes, aceitam a Lei Magnitsky como uma proteção do mercado e uma proteção da democracia? Quer dizer, o mundo todo está errado, não porque é quantidade não, porque a maioria pode estar errada, e muitas vezes a maioria está errada, mas nesse caso, existe um critério que é liberdade. Então, se as empresas precisam de liberdade para operar, se o cidadão precisa de liberdade de expressão e liberdade de imprensa para exercer sua cidadania e poder participar com o voto, o critério sendo liberdade, todas as empresas aceitam a Lei Magnitsky. Por que que o governo brasileiro está certo ao rebater o governo americano e censurar cidadãos e até políticos, inclusive um hoje, Daniel Silveira, agravado o estado dele de saúde? Como é que você ousa defender um governo que defende a censura e que trata seu próprio povo como escravo? Que é o governo brasileiro e o sistema político como um todo, porque aí inclui uma parte do Poder Judiciário da Alta Corte, o STF, e o presidente da Câmara, que até agora está comendo mosca e não está fazendo nada. Então, não é a economia que vai ser destruída, não. Se o governo, o sistema político brasileiro dobrar a aposta, o povo vai ser escravizado, vai colapsar, vai sucumbir e vai passar fome, vai perder a dignidade total. E a gente vira uma Venezuela muito mais rápido do que a própria Venezuela. Por quê? Porque, apesar de o Brasil ser mais difícil de você implantar uma ditadura, mas o colapso do sistema financeiro, do sistema bancário, faz com que os efeitos nefastos e de destruição da economia e também a insegurança jurídica, o caos, a violência, porque é um país que tem praticado a violência mais do que países até mais pobres. O Brasil é um país mais violento. Então, a barbárie vai se instalar muito mais rapidamente. A gente está no tempo em que não tem outra opção senão ir para a rua e pedir o impeachment desse ministro que sufoca todas as pessoas. E você que acha que o governo brasileiro está defendendo o Brasil, saiba, lembre-se que são empresas do mundo todo, são países que têm tradição de defesa da liberdade e da democracia, que estão se unindo em favor de Trump, não porque ele é o presidente dos Estados Unidos, mas porque a lei que ele está aplicando contra o Brasil, ela respeita direitos humanos e liberdades fundamentais de uma sociedade democrática. Então, raciocínio, você acha que Lula está sendo o guardião da democracia, quando há um histórico do partido dele de cerceamento de liberdades e de arbitrariedade, de violência contra indivíduos, né, no âmbito do próprio partido dele, da perseguição, do confisco de propriedade privada, invasão de terra, a insegurança jurídica já é uma realidade do Brasil há 15 anos, 20 anos. Agora, você não respeitar a liberdade de expressão, e aqui eu sou do meu partido, a liberdade de expressão, minha ideologia é a liberdade de expressão. Não existe capacidade de exercer qualquer atividade normal numa sociedade, inclusive a atividade empresarial e o trabalho dos trabalhadores, que depende depende do comércio, depende dos empresários, né? Sam me perguntou se tem algum perigo dos bancos brasileiros não obedecerem. Tem como ele utilizar um laranja para
ter benefícios diretos do valor que ele tem ali, de alguma forma, não retido nos bancos, mas de ele conseguir por outra via, né? Se caso ele tenha dinheiro guardado debaixo do colchão e ele não vai fazer a movimentação direta do banco, ele pode usar terceiros laranja ali para conseguir, mas ele vai viver escravo da vontade dos outros, o que na prática é muito difícil, e você fica refém. E os bancos não vão fazer nenhum tipo de negócio direto com ele, porque, Sami, qualquer atividade do banco com uma pessoa sancionada pela lei Magnitsky, ela significa o não reconhecimento, a desregulamentação desse banco no mercado internacional. Existem convenções internacionais que os países signatários participam e que envolvem todas as empresas respectivas desses países. Ou seja, as sociedades internacionais de atividade bancária e financeira, elas dependem, de alguma forma, do aval governamental dos seus países. Então os bancos perdem o selo, perdem a autorização de participar no mercado internacional. Então, inclusive até para escritórios de advocacia, as empresas que estiverem vinculadas indiretamente ao ministro, e os escritórios que participarem, tiverem vínculo com essas empresas, também os escritórios serão, de certa forma, inviabilizados, ou seja, os seus líderes, os seus representantes terão suas contas pessoais bloqueadas. Ela é uma lei que ela tem ela depende na sua prática, na sua parte operacional, de um sistema que é controlado pelo Fed, o Banco Central Americano. Então eles têm um controle já virtualizado de todo esse processo. Eles vão saber que empresas aqui no Brasil, não só empresas bancárias, mas empresas de importação e exportação, estão, de certa forma, permitindo que o ministro tenha uma vida ativa no ponto de vista de movimentação de dinheiro. Porque essas empresas têm registro nos Estados Unidos. Acontece aqui, na Venezuela, eles tiveram tempo para que esses recursos que eles tinham, eles sacassem esses recursos. O banco utilizou-se desse lapso temporal para liberar os recursos, e eles operacionalizaram com dinheiro vivo e passaram a depender da ajuda da ditadura que apoia o governo brasileiro e que está interessada nessa briga entre Brasil e Estados Unidos. E esse povo que está defendendo a ideia do governo brasileiro atacar o governo, porque o governo americano não está atacando o governo brasileiro. O governo americano está defendendo os interesses dos Estados Unidos, que foram vilipendiados, os interesses que foram escorraçados durante 40 anos, os Estados Unidos pagando mais taxa do que recebendo. Não aplicando praticamente taxa nenhuma à União Europeia, ao Japão. O Japão, o comércio de carros dos Estados Unidos, as empresas automobilísticas do Japão entraram e dominaram os Estados Unidos, em detrimento das próprias marcas americanas, Ford, Chevrolet, Chrysler, Dodge, todas as empresas do Japão dominaram o mercado americano. Por quê? Porque os Estados Unidos permitiu que se fizesse livre mercado dentro dos Estados Unidos. Acontece aqui, eles cobravam de volta e os Estados Unidos aceitavam. Então não era uma relação de fair trade, de justiça econômica. Por quê? Se país aplica imposto, não tem como você ir contra imposto. Então que ambos apliquem impostos que sirvam, que seja bom para os dois. A relação ganha-ganha. Agora, os Estados Unidos não cobrar nada e os outros cobrarem 18%, 20% em cima do produto americano, o mercantilismo é uma realidade. Não existe livre mercado total no comércio entre nações. Então, Trump está defendendo os interesses dos Estados Unidos, e a lei Magnitsky, ela não é uma lei que trata sobre dinheiro. Por isso que o brasileiro, ele patina nas discussões hoje. O brasileiro que é alienado, não a maioria. Porque ele acha que essa lei é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro, não é sobre travar a conta pessoal de um ministro desse. Essa lei, ela é fundamentada no princípio da livre iniciativa e da liberdade política. Ela é uma lei que versa sobre direitos humanos e fundamentais, que são mais importantes do que o dinheiro. Porque você só consegue praticar comércio, fechar contrato, se tiver respeito ao comprometimento.
Se tiver confiança nos próprios contratos. E confiança não é uma definição econômica, é uma definição moral. Então essa lei é sobre liberdade política. E essa lei é sobre dignidade humana. A Lei Magnitsky, ela defende os direitos individuais em todo o mundo. Então, se o Brasil retaliar, porque não está havendo um ataque, mas se ele dobrar a aposta e não obedecer ditames universais de liberdade, o Brasil colapsa e o estrago é pior do que da Venezuela. Embora a gente jamais chegue venha a ser uma ditadura como a Venezuela, porque o nosso povo tem maior capacidade de não só resistir, seja pela inteligência, pela sagacidade de ter aquele jeitinho brasileiro que faz com que o povo subsista muito bem, mas a capacidade de luta do brasileiro é maior. Mas isso por si só não garante que a gente passe por um período de sofrimento pior do que a Venezuela. Então, assim, essa é a semana crucial, é a semana de botar pressão e a gente se livrar do maior vilão, para que a gente que tem impedido o Brasil ser uma nação gigante em termos políticos e econômicos e de alçar a posição de superpotência, que é Dr. Alexandre de Moraes. O presidente, que a gente sabe quem é, eu nem critico muito, a gente já sabe que ele é esse lixo de político, essa pessoa. A gente não espera nada de quem a gente já sabia quem ele era desde sempre. Então o nosso presidente é indigno, é deprimente, é deplorável. Isso aí é uma realidade. Mas a grande pedra no sapato para que nós possamos exercer alguma resistência e poder tomar o nosso país de volta para o povo, é o poder judiciário, é o ativismo judicial, é a ditadura de toga. Essa é uma ditadura muito mais injusta, porque você não tem, depois dela não tem a quem recorrer. Ela é a tirania da lei fria e seca e de um poder que não é um poder baseado na soberania popular. Ele é um poder legítimo que tem a mesma importância dos outros dois, embora o legislativo, historicamente, na tradição democrática e liberal, prevaleça sutilmente, e é importante que seja, mas a gente só tem covardes no Congresso. Mas a ditadura de toga e a ditadura judiciária, ela é a mais perversa, porque ela não tem legitimidade popular absoluta, total. Ela é um poder indireto, e que tem indireto, que a população não tem acesso diretamente à construção de suas decisões, e que manda mais do que os outros dois. Ou seja, a gente vive o maior desequilíbrio democrático de todos, em que o desequilíbrio dos três poderes pende para a balança mais agressiva, que é a balança do judiciário, viu? Então, Annelise, Marlos, meu amigo do Ceará, um abraço para minha terra. Um amigo e irmão que eu tenho no Ceará, pretende ir para Fortaleza muito em breve, a gente tomar uma cervejinha, viu? Minha mãe querida, referência da minha vida. E é isso, essa semana é a semana crucial. E esqueça sua raiva de Bolsonaro, você que é da direita limpinha, pelo amor de Deus, esqueça de qualquer coisa, seja nobre. Isso não é sobre Bolsonaro, isso não é sobre uma ideologia, isso é sobre liberdade básica. É para você diferenciar a gente de um cachorro. Você quer ser um cachorro, pior que um cachorro, e viver acorrentado a vida toda sem poder falar, porque o que distingue o ser humano de um animal é consciência espiritual, racionalidade e linguagem. Se você não tiver linguagem, você é um semi animal irracional. Você é praticamente uma pedra, um vegetal, entendeu? Então, assim, deixe de ser leso, no mínimo, e vá essa semana no seu espaço, de maneira respeitosa, pedir um impeachment desse que nos incomoda tanto, tá bem? Desse que nos é um grande fardo, que é esse ministro, pra gente colapsar, a gente poder ter esperança. Deus abençoe, uma excelente semana a todos.